Bezerra Hashem da fio do Tratado de Yomá. Estamos a fio na 10ª linha. Saftá, Verama, Vesaftecha. Vamos estudar futuro com relação aos filhos de Yefet. Agora eu vou trazer um passo com relação aos filhos de Cush, que colonizou a África. Saftá, Verama, Vesaftecha. Saftá e Saftecha são nomes parecidos. Uma explica que eles moraram numa área, no mesmo local. Taner Rav Yosef ensinou numa braita. Sakistan Gaviata ve Sakistan Brayata. Um deles, ou Saftá ou Saftecha, fez uma cidade interna, um círculo, e o outro fez uma cidade em volta da primeira cidade. Eles estavam envolvidos por montanhas, por isso os nomes deles são parecidos, são nomes de nações perto uma da outra. Ben Hada Lechad, entre uma cidade e outra, Mea Parsi, 100 parsaot, são mais ou menos 400 quilômetros, Veikefa Alfa Parsi. E a circunferência da cidade externa eram 1000 parsaot, mais ou menos 4.000 quilômetros. Agora a Gemara cita Nimrod. Nimrod foi o primeiro renegado que se rebelou contra Hashem. O princípio do seu reinado foi a Babilônia. E outros países chamados Erer, Akkad e Kalne. Explica a Gemara, Bavel que é Mashma. Bavel é a Babilônia literalmente. Erer ze Urihut. Erer é esse país. Ve'Akkad ze Baskar, esse outro local. Kalne ze Noferninfi, esse outro local. Minar Tzayatzashu. Na época de Nimrod, as nações se reuniram para se rebelar contra Hashem, fizeram a torre do Doraplaga. E a Síria, eles se separaram dessa plano de ir contra Hashem. A Síria foi para colonizar outro local. Por isso falou, dessa área, a Síria se separou. Taner Rav Yosef ensinou na braita, Ashur ze Silak. A Síria foi colonizar um país chamado Silak. Vaiveret Ninve ved Rechovot ir ved Kalach. E a Síria construiu essas cidades. Ninve, a famosa cidade de Ninve do profeta Yoná, Rehovotir, um outro local, e Kalach. Ninve que mashmao, Ninve, Rehovotir, Zuprat de Meishan, Rehovotir é esse país, Kalach, Zuprat de Bursif. E esse outro local, Kalach, é Prat de Bursif, um outro país. Vetresen ben Ninve ou ben Kalach. E tinha essa direção entre Ninve e Kalach. E a Iragdolá. E ela era a cidade grande. Explica como era Resen ze Aktisfon. Resen é esse país chamado Aktisfon. E a Iragdolá, ela é a cidade grande. Ele odeia Ninve a Iragdolá, em Resen a Iragdolá. Eu não sei se isso que a Torá fala, essa é a cidade grande, estando com relação a Ninve, ou Resen. Que Sheu Omer, porém, através de um outro passo, podemos explicar isso. Veninve aita Iragdolá la Elokim, Ma'alach Shlosh Temim, o passo com relação ao profeta Yoná, como sabemos. Ninve é uma cidade muito grande para Hashem, e para a pessoa percorrer Ninve demorava 3 dias. Haveomer, então tiramos daqui a conclusão, Ninve ia ir Agdolá, que Ninve era a cidade grande, não Resen. Fala Agmará com relação a outro passo completamente diferente, quando Kalev ben Yefuneh se separou dos outros Meraglim, os espiões que iam espionar Eretz Kenan, que futuramente ia ser a terra de Israel. Kalev ben Yefuneh foi para Hebron, como sabemos, rezar no Marat Machpelah, pedindo para os patriarcas ajudar Kalev para não entrar no plano dos outros Meraglim. Vesham, Ahiman, Sheshai e Talmai. E lá tinham 3 gigantes, Ahiman, Sheshai e Talmai. E ele derra Anak. Eles eram filhos do Anak. Vamos ver o que quer dizer isso na frente. Tana foi ensinando uma braita. Ahiman meyuman sheba Ahim. O motivo que Ahiman era chamado assim, porque ele era o meyuman, era o mais forte dos irmãos. Sheshai, porque esse nome chama assim, etaref keshchitot. Ele era tão pesado que ele fazia a terra lisa como uma planície. Por isso é chamado de Sheshai. De palavra shchitot. Talmai, porque esse nome Talmai, Shemesim et Haaretz Tlamim Tlamim, que ele era mais pesado ainda e rachava o solo, como os sulcos do arado. Davar outra explicação. Ahiman bana Anat. Ahiman colonizou um país chamado Anat. Sheshai bana Alush, Sheshai colonizou Alush, Talmai bana
Talvush. Talmai colonizou Talvush. E ele deu a Anak, eram os filhos do Anak, que significa isso, chama Anikina Hamá Bekomatam. Eles eram gigantes realmente, que eles usavam o sol como um enfeite, ou seja, eles eram tão altos que parecia que eles estavam atravessando o céu e o sol fazia um colar em volta deles. Portanto, eles chamavam de Ilide Ha'anak. Anak é um enfeite. Continua a Amar Abishai ben Levi Amar. Ele falou, sabe o nome de Levi? Atidar homem shetipol be'ad paras. No futuro, antes de Mashiach chegar, fala Levi, Roma vai ser conquistada pela Pérsia. Sabemos que Sanheriv misturou todos os povos. Não sabemos qual nação hoje em dia representa Roma, qual nação representa a Pérsia. Então ele fala, Rebbe, que Roma vai ser conquistado pela Pérsia. Shinemar, como falou o pastor, escutem os planos de Hashem. Asher Ya'atz Aledom, que planejou sobre Edom, que é Roma, o Machshevotav, Asher Hashav Yoshve, Teiman, e o que Hashem pensou sobre essas pessoas que moram em Teiman. E nós, Havun Tzeriatzon, com certeza Hashem vai fazer com que eles vão ser arrastados por pequenos rebanhos, jovens, e com certeza Hashem também vai destruir todas as cidades deles. Ou seja, Roma vai ser destruída por Tzeireatzon, é um povo. E fala que Tzeireatzon é uma referência para a Pérsia. Explica como era Matkivla Rabarula. Perguntou Rabarula, mas mashma da Tzeireatzon parasi? Como sabemos que Tzeireatzon, os carneiros jovens, é uma referência à Pérsia? Derti, como falou o Pasuk, Ha'ayra sheraita bal karnaim, machem adayu paras. Falou o Pasuk que Daniel viu um animal, um carneiro com chifres, que é uma referência aos reis de Madai, da Macedônia, e Paras, da Pérsia, que se vê que a Pérsia é comparada com um carneiro. Então, Tzeireatzon, o rebanho jovem, é uma referência à Pérsia. Porém, pergunta, Veima Yavan, talvez Tzeireatzon é uma referência à Grécia, como falou o Pasuk, Ve'atzafir ve'asair, Melech Yavan, o rei da Grécia, é comparado com um bode. E o bode também faz parte do rebanho. Então, Tzeireatzon podia ser a Grécia, mesmo que a Grécia hoje em dia não é uma potência, não sabemos qual povo realmente é a Grécia de antigamente. Vamos aqui, Sarig Rav Chavia bar Surmaki, Amra Kamed de Hamerabana. Quando Rav Chavia, o filho de Surmaki, foi para a terra de Israel, da Babilônia, ele falou para os Chachamim essa pergunta. Amar Lei, falou esse sábio, para Rav Chavia bar Surmaki, Man de lo yada prushikra e motiv tiufta de Rebbe, aquele que não sabe estudar os psukim vai perguntar uma pergunta contra Rebbe? Mas Tzeireatzon, fala esse sábio, o que significa o rebanho jovem? Zutra de Arroia, o irmão menor, o irmão caçula. Vimos no começo desse daf, porém no shur anterior, que o filho caçula de Yefet, filho de Noach, era Tiras, e Tiras é Paras. É a Pérsia de Tani Rav Yosef, como fala Rav Yosef, Tiras é Paras, como vimos anteriormente. Portanto, quando o pastor fala Tzeireatzon, o mais jovem do rebanho, é uma referência à Pérsia, que era o caçula de Yefet. Yavan, na Grécia, também era um dos filhos de Yefet, porém era o irmão maior. Continua, Amar Rabi Yochanan, Mishum Rabi Yudah Birabi Lai. Falou, sabe o nome de Rabi Yudah Birabi Lai? Atidar homem shetipol be'ad paras. Como vimos que no futuro, antes de Mashiach chegar, Roma vai ser conquistada pela Pérsia. Calva Roma, sabemos disso por uma dedução. O Mamigdash Rishon, segundo a relação primeiro Betamigdash. Shebanu bnei Shem, que quem construiu foi Shlomo HaMelech, filho de Shem. Todos os povos judeus somos os semitas, filhos de Shem, filho de Noach. Ve'chrivu Kasdiim, e os Casdeus, os babilônios, a mesma coisa, destruíram o Betamigdash. Naflu Kasdiim be'ad Parsim, e os babilônios foram derrotados pelos persas. Ou seja, os persas vingaram a destruição do primeiro templo. Migdash Sheni, com relação ao segundo Betamigdash, Banu Parsim, que os persas ajudaram a construir. O povo de Israel estava na Pérsia, e os persas deram permissão para o povo de Israel voltar para a terra de Israel, conquistar o segundo Betamigdash, e até forneceu matéria-prima, tesouros. Vechrivu Romiim, e quem destruiu foram os romanos. Enodin Sheipu Romiim Beat Parsim. Não é dedutivo daqui que os romanos vão ser derrotados pelos persas? Se os persas derrotaram os babilônios,
por ter destruído o Bet HaMikdash. No segundo Bet HaMikdash, os persas ajudaram o povo de Israel a construir o Bet HaMikdash. E os romanos destruíram o segundo Bet HaMikdash. É dedutivo daqui que os romanos vão ser conquistados pelos persas. Como vingança que destruíram o Bet HaMikdash que eles ajudaram a construir. Porém, fala uma outra opinião. Amar falará. Atidá Paras, Shetipol Biad Romi. Paras, a Pérsia vai ser conquistada pela Roma antes de Mashiach chegar. Amru le Rav Kana veravasi le Rav. Perguntaram, sábios para Rav. Banuye Biad Sturi. Aquele que construiu o Bet HaMikdash, ou seja, os persas que ajudaram a construir o segundo Bet HaMikdash, vão ser derrotados por aqueles que destruíram o segundo Bet HaMikdash? Onde está a justiça? Amar eu falará realmente isso que vai acontecer, porque Gzerat Melechi é um decreto de Hashem que nós não entendemos. E Kadam tem aquele que responde, Amar Leu, Rav respondeu para os Chachamim, Inunami Akassat Rebeiknishta. O motivo que os persas vão ser derrotados pelos romanos é porque os persas fizeram pior ainda para o povo de Israel, destruíram muitas sinagogas e perderam o mérito de ter construído o segundo Bet HaMikdash. Assim também fala a Braita, Atidá Paras Shetipol Biad Romi, que a Pérsia vai ser conquistada por Roma. Cada um motivo é de Satri Beiknishta, porque eles destruíram muitas sinagogas. Veod, outro motivo, Gzerat Melech. Outro motivo é que é um decreto oculto que Hashem decidiu e nós não entendemos. Sheiplu Bonim Bead Sotrim. Que aqueles que ajudaram a construir o segundo Bet HaMikdash vão ser conquistados por aqueles que destruíram o segundo Bet HaMikdash. Por quê? Da Maravilha Amarav, falou, sabe o nome de Rav. Em Ben David Ba, quando é que o Mashiach vai chegar, filho de David Amelech? Shetifshot Malchut Romi Aresha Bechol Olam Kulo. O Mashiach não vai vir até que Roma vai conquistar todo o mundo. Tisha Chodashim, durante 9 meses, são os 9 meses paralelos ao mês de uma gestante. Shinemar, como falou o Pasuk, Lachen etnem ad et yoredai yaladah, ve'eter echav yashuvun al bnei Israel. Hashem vai dar o povo de Israel para os romanos durante o tempo de uma gestação. 9 meses. E o povo de Israel que vai merecer sobrar depois dessa diáspora vai voltar para o povo de Israel para receber o Mashiach. Fala, Maratão, Rabanan, uma outra braita com relação a outro assunto. Todos os quartos, os aposentos do Bet HaMikdash não tinham mezuzá, porque eram armazéns de tesouros, roupas dos Kohanim. E não é necessário colocar mezuzá num armazém, é necessário colocar mezuzá numa moradia. Chutz milishkat parehedrin. Fora esse aposento do Kohen Gadol, Lishkat parehedrin, que o Kohen Gadol morava lá 7 dias antes de Kippur. Sheabá betirá le Kohen Gadol, porque era uma moradia para o Kohen Gadol, falta na cama, era necessário colocar a mezuzá lá, porque o Kohen Gadol morava lá durante 7 dias. Amar Abiudá, porém a Abiudá fala diferente. Velo kama lishkotei bamigdash she'alahem betirá. Tinham muitos quartos no Bet HaMikdash que serviam como moradia, como as guaritas que serviam como moradia para os guardas, que moravam nas guaritas à noite. Veló e ela mezuzá, mesmo assim não colocavam mezuzá nessas guaritas. Ou seja, fala na Bíblia, não é necessário colocar mezuzá na Lishkat parehedrin pela Torá. Assim como não é necessário colocar mezuzá nessas guaritas. Ela Lishkat parehedrin, o motivo que se colocava assim mezuzá na Lishkat parehedrin, Gzeraitar, um decreto rabínico, vamos ver na continuação, no final desse daf, era um decreto porque as pessoas não desprezem o Kohen Gadol. Não fale que o Kohen Gadol mora num quarto que não tem nem mezuzá, como um preso numa prisão, que não tem mezuzá. Por isso colocavam a mezuzá assim, em respeito ao Kohen Gadol. Porém, falando, qual é o motivo da opinião de Abiudá que sustenta que não é necessário colocar a mezuzá na Lishkat parehedrin pela Torá, e nas guaritas? Amar Rabba, fala Rabba, Kassavar Abiudá sustenta Kol bait sheno asui lemot hachama velemot hageshamim eno bait. A opinião de Abiudá é que qualquer casa que não serve como moradia também no verão e também no inverno, não é uma casa. E Lishkat parehedrin é uma casa durante 7 dias só. As guaritas eram uma casa para os vigias só à noite. Portanto, não é uma casa que é necessário colocar lá a mezuzá. Porém, falando, Abai perguntou contra Rabba, o pastor fala diferente. Veiketi et betachoref al betakaitz.
Falou o Passuco, uma das punições que Hashem vai trazer para o povo de Israel, se o povo de Israel não fizer tshuva, e que mesmo aqueles ricos que têm uma casa para o verão, uma casa para o inverno, Hashem vai destruir a casa do inverno depois de destruir a casa do verão. Precisa aqui claramente que a casa só para o verão é uma casa, Bet HaKaitz, uma casa só para o inverno é Bet HaChoref, uma casa também. Se ele necessário colocar a mezuzá nessa casa, como o Rabida pode falar, que não é necessário colocar a mezuzá na escada paredrim, ou nas guaritas, porque não é uma dia para o ano inteiro. Você já pergunta como o Rabba explicou a opinião de Rabida. Amalei, respondeu Rabba, Bet HaChoref ou Bet HaKaitz, que realmente essas casas são chamadas casas do inverno, casas do verão, Beit Stam Aloi, que por aí não é chamado de uma casa, como toda a sua importância. É uma casa limitada ao verão, uma casa limitada ao inverno. O Passuco fala, coloque as mezuzot em sua casa. Uma casa importante para o ano inteiro. Ele teve Abai perguntou uma outra questão. Sukkot Hag Bachar. O que acontece com relação a Sukkah em Sukkot? Rabida Mechayev. Rabida fala que é necessário colocar sem mezuzá. Hamim Potrim. Hamim discutem, falam que não é necessário colocar mezuzá. Betane Alai, foi sendo uma breve sobre essa Mishnah. Rabida Mechayev Beiruf, ou Bemezuzá, ou Bemaaser. Rabida considera a Sukkah como uma casa para todos os efeitos, com relação a Eruvei Hatzerot, com relação a Mezuzá e com relação ao Maaser. Ou seja, uma contradição entre Rabida aqui, com relação a Sukkah, para Rabida em Lishkat HaPanedrin, e a mesma contradição da período de Tanakama com relação a Sukkah e Tanakama com relação a Lishkat HaPanedrin. O que a Rabida sustenta é que é necessário que a pessoa que mora numa Sukkah participe do Eruvei Hatzerot. Vimos em Masechet Eruvin, em extenso esse conceito de Eruvei Hatzerot. O conceito é ter um condomínio com um pátio e várias casas abertas desse condomínio. Pela Torá, é permitido carregar lá em Shabbat. Por ser um recinto privado, é um recinto privado aos moradores desse condomínio. Assim como a pessoa pode carregar em sua casa, pode carregar também no pátio de sua casa. Por consequência, no pátio desse condomínio também, porque é um recinto privado a todos. Pela lei rabínica, os Ramim falaram que isso parece um pouco como um recinto público, porque muitas pessoas morando nesse condomínio. Sendo assim, os Ramim tiveram um receio, talvez as pessoas vão chegar a carregar na rua, se vão chegar a carregar também no Hatzer, no pátio desse condomínio. Portanto, falando que é necessário fazer o Eruvei Hatzerot. Todos os moradores desse condomínio têm que colocar alimentos em certa quantidade em uma dessas casas. A pessoa mora onde seus alimentos estão, falam os Agmará e Masechet Eruvin. Portanto, colocando os alimentos em uma só casa é como se todos morassem numa mesma casa. Sendo assim, esse pátio é específico para essa casa, onde todos moram juntos e não parece uma rua. Uma rua é um recinto a todos. Aqui não é um recinto a todos. Não tem várias moradias independentes sobre esse Hatzer. É uma moradia só, tem muitas pessoas morando juntas na mesma casa que divide esse Hatzer. Sendo assim, é permitido carregar lá. O que acontece é que se em Sukkot uma pessoa veio e fez a Sukkah, com a permissão de todos, com certeza, dentro desse condomínio. Ele também tem que participar do Eruvei Hatzerot, falar Rabida, porque a Sukkah é uma casa. Mezuzá, Rabida considera a Sukkah como uma casa para Mezuzá também. O Bemaaser também com relação ao dízimo. Alahá é que se a pessoa tem um lote de frutas, tem que tirar Trumot Maaser, oferendas e dízimos. Porém, até a pessoa não organizar essas frutas e colocar dentro de sua casa, onde o armazém da pessoa está, ele não tem que tirar o Trumot Maaser, oferendas e dízimos pela Torá. Mitrabanan, ele não pode fazer uma refeição, uma achilat keva de frutas, porém achilat arai, um consumo esporádico, temporário, ele pode. No momento que a pessoa coloca dentro de sua casa, ele não pode consumir mais as frutas sem tirar as oferendas para o coelho e os dízimos. Rabida considera que a Sukkah em Sukkot é uma casa. Se a pessoa pegou o seu lote de frutas, colocou dentro da sua Sukkah, pela porta principal, ele tem que tirar Trumot Maaser pela Torá. A contradição é que se a Rabida considerar a Sukkah como uma moradia, mesmo que ela só serve durante 7 dias ao ano, porque Lishkat HaPanedrin não é uma moradia, não é uma casa, também o Kohen Gadol mora lá 7 dias antes de Kippur, porque com relação a Sukkah é necessário colocar a Mezuzá, e com relação a Lishkat HaPanedrin não é necessário colocar a Mezuzá. E se Haim sustentam que a Lishkat HaPanedrin é uma casa,
é necessário colocar a mezuzá lá. Porque com relação a açúcar não é uma moradia, não é uma casa. Porém, falando na Vechit tem uma mideira banana. Se fôssemos falar que o motivo que é necessário colocar a mezuzá na açúcar é só uma lei rabínica, para que a pessoa não pense que assim como não é necessário colocar a mezuzá no açúcar, não é necessário colocar a mezuzá numa casa, por isso a Bíblia fala que é necessário colocar a mezuzá no açúcar por uma cerca rabínica, porém, pela Torá não é necessário colocar a mezuzá no açúcar, e açúcar não é uma moradia pela Torá. Isso responderia pelo menos à opinião de Rabi Yudá. Bishlam eruv, o mezuzá e kalemim amidira banan. Dá para entender isso que talvez Rabi Yudá obriga a pessoa que mora no açúcar a fazer o vechatzerot. Ou colocar a mezuzá, porque não tem nenhum risco que isso implica. Porém, como podemos falar que pela Torá açúcar não é uma moradia? Midira banana é uma moradia com relação a maaser, com relação ao dízimo. Tiramos a página. Qual seria o receio? Dilma, temos dois receios. Atilafrush minachiyuv alaptur, minaptur alachiyuv. O primeiro receio é, se realmente açúcar não é uma moradia pela Torá, que as frutas que foram colocadas dentro do açúcar não estão obrigadas a trumot umasut pela Torá, só Midirabanan pela lei rabínica. Talvez a pessoa vai pegar frutas que estão sim obrigadas a trumot umasut pela Torá e vai usar como maaser das frutas que estão dentro do açúcar. Vai dar para alguém esses masrot, sem tirar trumot masrot dessas frutas que foram usadas como maaser, e na verdade as frutas da açúcar não estão obrigadas a tirar trumot masrot. Por consequência, as frutas que foram separadas como maaser não são maaser pela Torá. Aquele que vai consumir esse maaser, esse dízimo, vai consumir tever. Isso é um risco. O minaptura lá riva, ao contrário, talvez a pessoa vai pegar essas frutas que estão dentro do açúcar e vai usar como maaser para as frutas que estão dentro da casa. A pessoa vai pegar a minaptura lá riva, vai separar as frutas que não estão obrigadas a tirar trumot masrot e não servem como maaser para as frutas que estão sim obrigadas a tirar trumot masrot. Sendo assim, a pessoa vai consumir essas frutas que estão dentro da casa dele, vai consumir tever, com certeza é um risco. Então, se a Bíblia fala que é necessário tirar trumot masrot das frutas que entram dentro do açúcar, significa que pela Torá, açúcar é uma moradia. Então volta a contradição, porque açúcar é uma moradia para mezuzá, por exemplo, e não a lishkata parendrim, porque a Bíblia fala que não é necessário colocar a mezuzá na porta de lishkata parendrim, do Kohen Gadol. Ele Amarabai, por isso Abai respondeu, Beshiva de kula amaloprig de mechaiva. Todos concordam, fala Abai, que nos 7 dias de Sukkot, nos 7 dias antes de Kippur, é necessário colocar a mezuzá na açúcar e na lishkata parendrim. Que pligue a Machloket Rabi Yudá e Chamim Beshar Yemot HaShana, no resto do ano. Rabanan sabe, conforme Chachamim, Gazina Shar Yemot HaShana Atushiva. Fala os Chamim que é necessário colocar a mezuzá durante todo o ano na Lishkat HaBanedrin, para que as pessoas saibam que o Kohen Gadol está assim numa casa importante, que é necessário colocar a mezuzá em sua porta nos 7 dias que eles estão morando lá. Ou seja, se a pessoa ver essa lishkata parendrim sem mezuzá, vai desprezar o Kohen Gadol. Vai pensar que o Kohen Gadol está confinado numa prisão sem mezuzá. Por isso, fala os Hamim, coloque mezuzá durante todo o ano na lishkata parendrim. Pela Torá, só será necessário colocar nos 7 dias antes de Kippur, que efetivamente é a época do ano que o Kohen Gadol mora lá. Por Midira não é necessário colocar sobre todo o ano. Virabidá Savar, Virabidá sustenta diferente, Logazina, que foi Virabidá, não fez essa cerca rabínica. Isso responde à contradição da opinião de Rabi Yudá com relação a Lishkat HaParendrim e com relação a Rabi Yudá com relação ao açúcar. Rabi Yudá fala com relação ao açúcar, coloque mezuzá nos 7 dias de Sukkot, com relação a Lishkat HaParendrim é a mesma coisa. Isso que Rabi Yudá fala que não é necessário colocar mezuzá na Lishkat HaParendrim no resto do ano, e Ramim sustenta que ele sim é necessário pela cerca rabínica. Porém, falta um detalhe importante que ele vai levantar agora. Amar Lerava porque Ramim falam que não é necessário colocar a mezuzá na açúcar em Sukkot. E Abai fala aqui, conforme todas as opiniões, nos 7 dias de Sukkot, é necessário colocar a mezuzá na açúcar. Não faz sentido, não bate com a linguagem dessa braita. Ela amará, por isso Rava tem que explicar de outra forma. Também Rabi Yudá, também Ramim sustentam que tanto com relação ao açúcar, tanto com relação a Lishkat HaParendrim, no resto do ano não é necessário colocar a mezuzá. Que pligue a Machloket é Beshiva, nos 7 dias de Sukkot, nos 7 dias antes de Yom Kippur. Vesukata Amalechut, Velishkata Amalechut. Não podemos perguntar uma contradição
da Machloket de Rabbi Hamim com relação a Sukkah, e a Machloket com relação a Lishkat HaParedrim, por quê? Porque Sukkah tem um motivo, e Lishkat HaParedrim tem outro motivo, para estar obrigado. Sukkah Tamar Lechud. O motivo que Rabbi Yehuda obriga a colocar a mesa na Sukkah é, Rabbi Yehuda também, como Rabbi Yehuda sustenta em Masechet Sukkah. Que o quê? De Amar, que falou Rabbi Yehuda, Sukkah dirat keva baina. Fala Rabbi Yehuda que a Sukkah deve ser sim uma moradia fixa. A opinião de Rabbi Yehuda é citada em Masechet Sukkah, no Dav Bet, com relação a Machloket de Rabbi Yehuda e Chachamim, se uma Sukkah que tem mais de 20 amot de altura, mais de 10 metros de altura, isso aqui é uma Sukkah válida ou uma Sukkah inválida? Fala Rabbi Yehuda, é uma Sukkah válida. Mesmo que os alicerces têm que ser fortes, as paredes têm que ser fortes para aguentar uma altura dessas, mesmo assim é uma Sukkah válida. E mais ainda, Rabbi Yehuda fala que esse é o principal Sukkah. A principal Sukkah é uma Sukkah firme, porém com os Chach não firme. E Hamim sustenta diferente que uma Sukkah que tem mais de 20 amot, mais de 10 metros de altura, é uma Sukkah inválida por ser uma Sukkah fixa. Conforme Rabbi Yehuda, o Mechai e o Mezuzah, uma vez que, conforme Rabbi Yehuda, a Sukkah sim é uma moradia fixa, uma dirat keva, se ele colocar a Mezuzah, verá lembrando que isentam, é conforme a sua opinião, da Sukkah dirat anai bain, falou Hamim, que a Sukkah deve ser sim uma moradia temporária. Virou Mechai e Mezuzah, e não é necessário colocar a Mezuzah numa moradia temporária. Não podemos perguntar uma contradição da opinião de Rabbi Yehuda e Chachamim entre Sukkah e Lishkat HaParedrim. Porque Lishkat HaParedrim é outro motivo. Rabbanan Savri, os Chachamim que sim obrigam a colocar a mezuzah na Lishkat HaParedrim, dirá Baal Kurha Shma dirá, isso não que se a pessoa tem que morar numa casa à força, é sim considerado que essa casa é uma moradia da pessoa. O que aconteceu com o Kohen Gadol, estava morando à força nessa Lishkat HaParedrim antes de Kippur. Por isso é necessário colocar a mezuzah lá, porque é uma moradia. Verá Yehuda, Savar, conforme Rabbi Yehuda, dirá Baal Korcha lo Shma dirá. Se a pessoa está forçada a morar numa moradia, essa moradia não é importante e não é considerada uma moradia. Não é considerada uma casa por consequência, e não tem que colocar a mezuzah, o que aconteceu na Lishkat HaParedrim, conforme Rabbi Yehuda. Porém, o Midirabanan detkinu lá. Mesmo assim, os Chachamim decretaram colocar a mezuzah pela lei rabínica. Por quê? Shelo yomru Kohen Gadol chavush bet asurim. Porque as pessoas não pensem que o Kohen Gadol está preso numa prisão que não tem mezuzah, que isso é um desprezo para o Kohen Gadol, e de Rabbanan é se colocar a mezuzah na Lishkat HaParedrim, conforme todas as opiniões. Isso fala aqui agora, amanhã, novas novidades.